Expert Talks. Expert Talks. A África do Sul é um destino surpreendente. Muita natureza, uma cultura riquíssima, culinária maravilhosa. Mas você sabia que pode ser um destino para o seu intercâmbio também? Pois é, em Cape Town a gente tem programas incríveis e hoje a nossa convidada que vai contar pra gente como que foi a experiência dela lá na cidade de Cape Town, uma cidade que, diga-se de passagem, é lindíssima. Nath, bem-vinda ao nosso Expert Talks. Muito obrigada, tudo jóia? Tudo certo. Então tá bom, vamos começar a conversar hoje sobre esse destino que eu quero que seja o meu próximo destino de intercâmbio, Não, sabia? por favor, a gente precisa tirar essa promessa do papel e ir pra realidade. Vou pegar várias dicas hoje. Tô só pegando as dicas aqui. Maravilhoso. Não, tá sendo assim incrível. E a nossa convidada, né, maravilhosa, esteve lá em Cape Town, né? Vamos apresentar a Nayara. Vamos. Nayara, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber. Você quer se apresentar, falar de onde você é, Claro, para que claro. possa te conhecer melhor. Eu sou a Nayara, atuo na área de intercâmbio aí há 14 anos, então eu vou contar tudo pra vocês dessa experiência, que eu acho que foi de uma das mais incríveis que eu tive aí ao longo da minha vida. E eu sou de Londrina. Muito bom. Bem importante comentar. Muito importante. Londrina aí, ó. O pessoal de Londrina já sabe a quem procurar. Quando quiser para Cape Town, para outros destinos. Qualquer enfim. destino, exato. Nay, conta um pouquinho então pra gente de como você escolheu esse destino, né? Porque a gente que trabalha com intercâmbio, a gente tem várias opções, né? Como que você chegou na ideia de Cape Town? Olha, é uma pergunta bem interessante. Eu lembro que na época eu gosto de fugir um pouco do óbvio. E como eu tenho a cultura de toda vez fazer pelo menos uma viagem internacional, eu pensava em destinos que eu acho que foi há 6 anos atrás, que eram pouco procurados, mas que têm um custo-benefício e vários atrativos. E foi isso que me levou a decidir para ir para Cape Town. Então, a princípio foi pensando nessa questão de custo-benefício, que realmente chama a atenção. Sim. E esses atrativos. Pensando nos atrativos, do que você viu antes de chegar lá, o que foi que mais te chamou a atenção, que você falou, essa experiência eu quero viver? As paisagens, as praias, a Table Mountain, os 12 Apóstolos, que é um destino bem legal lá também. E toda a parte de aventura, digamos que eu sou um pouco aventureira. Então, foi isso que me chamou muito a atenção. Depois eu quero saber um pouco dessas experiências de aventura. Eu também quero. Eu conto. Não vamos assustar o pessoal. Fiquei por curiosa enquanto, também, porque- vamos deixar pras calma, próximas. vamos com calma. Que eu já fui lá pra Cape Town, eu sei que tem bastante coisa de aventura. Eu não fiz porque eu sou medrosa, eu fiquei só na parte da paisagem mesmo. Mas enfim, vamos gosto. deixar pra depois. Mas aí conta também um pouquinho. Você foi lá para fazer um curso, então, porque muita gente acha que lá não tem curso de inglês, mas sim, temos opções de curso de inglês. E você fez intercâmbio com o seu irmão. Isso. Fui com meu irmão. E na África do Sul, não sei se a galera sabe, né? Eles têm lá os seus 11 dialetos. É legal porque você tem um contato muito forte com a cultura, mas o idioma que predomina é o inglês. Eles sabem falar inglês, eles recebem a gente muito bem. Então, eu estudei 2 semanas. Fiquei na casa de uma casa... Foi uma host family, ficou eu e meu irmão. Ai, que e legal. foi incrível, incrível, incrível. E como que foi essa experiência numa host family? Como que era essa família? Como foi a receptividade? O que você achou? É uma cultura um pouco diferente com a nossa. Como eu gosto bastante de estudar a cultura do país, eu estudei antes de ir para Cape Town. E eu aprendi muito com a host, porque ela viveu na época do apartheid. E por mais que a gente ache que é muito distante, não tá tão distante, né? Então, eu gostei de conviver com alguém que realmente viveu. Então, ela contou as histórias, a alimentação dela. Falando de comida de Cape Town, é uma comida gostosa. É importante. Todo mundo sempre pergunta de alimentação. Como que é a comida? Porque a gente tem alguns países que a gente gosta muito, mas assim, a comida não é das melhores. A gente tinha uma rotina, eu e meu irmão, a gente ia, né, saía de manhã, ia pro colégio, estudava, fazia os passeios à tarde com a escola. E a gente voltava à noitinha, 6:30 da tarde, só pra jantar com a família, pra ter aquele momento, sabe? Porque a gente sentia que a host fazia questão de cozinhar e ter a refeição com a gente. Então, que quando incrível. a gente escolhia sair à noite, a gente ia pra casa, jantava com a host e depois saía à noite.
Ah, não, mas também sinal que a comida era boa, né? Porque senão vocês iam inventar várias desculpas. Pra voltar só pra isso, né? Olha, tem uma atividade aqui da escola que não vou poder ir. Não, a comida era boa. E eu gosto de comer, né? Então, tudo Então, certo. não foi empecilho. Não, isso é legal, porque junta com a próxima pergunta, que é a questão do custo-benefício, né? Vocês já mencionaram isso, e muita gente não tem realmente ideia do custo-benefício da África, né? Tem gente que acha que pode ser um pouco mais caro, mas não. Mas a alimentação, de forma geral, todos os passeios, eles realmente valem muito a pena comparando com intercâmbios pro Canadá, Estados Unidos, com a Inglaterra, né? Sim. Você sentiu mesmo isso? Sim, senti. E assim, se a gente for falar em termos de porcentagem, eu diria que é 1/3 a menos do que qualquer outro país. Assim, Olha. tudo que eu fiz no intercâmbio, todos os passeios que eu vou contar ao longo aqui da nossa conversa, eu não faria se fosse, por exemplo, na Inglaterra, ou no Canadá, ou na Austrália. E o que é legal que eu vou comentar? Eu sei que a gente não vai falar sobre a Austrália e Nova Zelândia, mas no mesmo ano, eu fui em maio. E no mesmo ano, em julho, eu levei um grupo para Nova Zelândia. Eu passei Austrália, Nova Zelândia e Tailândia. Quando eu cheguei lá, eu senti a mesma vibe das cidades e as belezas naturais também. Só que assim, com um custo-benefício bem menor. Então eu não senti tanta diferença, porque às vezes as pessoas têm aquele preconceito, né? Ah, mas eu vou fazer intercâmbio pra África do Sul. Ah, eu quero ir pra Austrália, eu quero ir pra Nova Zelândia. Sim. E, gente, a África do Sul entrega. Eu não vou falar aqui mais, porque não dá pra deixar os outros países. Não, né? é. Mas assim, entrega igual a Austrália, Nova Zelândia, que é país super requisitado aí pelo mundo, que os brasileiros gostam também. Entrega muito. E esse ponto que você falou, né? De outros países que você foi visitar, que são mais distantes geograficamente. E acho que as pessoas às vezes pensam, né? O continente africano realmente, gente, ele é enorme, o continente. Mas a África do Sul, ela tá assim, ó, um passinho de nós aqui do Brasil. Assim, Sim, ó. verdade. É O pertinho. Atlântico nos une. Se eu não me engano, acho que é cerca de 8, 9 horas de voo. Dá mais ou menos 8 horas de Guarulhos pra Johannesburg e depois de Johannesburg pra Cape Town, dá mais ou menos umas... Não vou lembrar certinho, mas Acho que é umas 2 horas. Umas 2 horas, 2 horas e meia. Ah, é tranquilo. E hoje, nesse exato momento, nós temos algumas companhias aéreas que já fazem voos diretos Direto. para Cape Town. Você não precisa nem ir para Joanesburgo e depois fazer a conexão, né? Então, recentemente, algumas companhias aí já lançaram voos diretos, porque é um destino, pelo que eu tenho pesquisado aí, muitos brasileiros têm ido para lá, né? Sim. Não sei se você conseguiu encontrar alguns brasileiros. Como era esse mix de nacionalidade lá na sua sala? É engraçado porque eu lembro que na época tinha poucos brasileiros Sim, na sim. cidade, na escola. Se eu não me engano, na escola, porque a gente preferiu ficar numa escola que fica num bairro. É como se fosse um bairro nobre, se a gente for comparar, como se fosse a Barra do Rio de Janeiro. Porque a gente queria fazer tudo a pé. Então, nós escolhemos essa escola e, se eu não me engano, só tínhamos 3 brasileiros na escola. Ah, então, ótimo. por mais que tava eu e meu irmão, a gente falava inglês o tempo todo, a gente fez amizade com pessoas ali pra falar inglês. Não, tinha 4 brasileiros. 4 brasileiros. Tá. Pra quem Pouco. quer fugir um pouco ali dos Também brasileiros, né? é Diremos bom. assim. E aproveitando essa questão do inglês, muita gente pergunta sobre a questão do inglês lá. Você sentiu que o inglês é diferente, tem um sotaque ou isso não foi um problema? Eles têm um sotaque um pouquinho carregado, né? Porque eles falam tudo meio que puxando o R. É um sotaque bem regional. Só que não é tão difícil. Dá pra entender. É muito mais fácil do que o inglês britânico. Ah, o inglês sim. britânico, pelo menos eu, quando vou pra Inglaterra, eu demoro uns 4 dias pra começar. A gente Tem essa dificuldade. a gente fica se situando. Pra fazer o download, né? Sim. Ali em Cape Town, não. Eu achei bem tranquilo. Você consegue entender a partir... um dia é o máximo que você precisa pra se adaptar com o idioma. Sim, tem um pouco dessa aclimatação É, mesmo. você já Eu foi também pra lá, tive, né? eu também tive isso. O meu acho que foram uns 2 dias. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu desaprendi, não é possível, não tô Não sei entendendo. falar inglês mais, né? É, mas depois eu até entendi pela questão de colonização também, porque teve influência britânica, teve influência holandesa, tem influência dos outros dialetos. Aí eu falei, não, é isso. Depois, aí eu engatei. Depois que engatou, vai que vai. Agora eu quero entender um pouquinho da experiência que a Nai teve com relação à segurança, né, Nath? Porque muita sim, gente também tem esse ponto. Poxa, África do Sul é muito perigoso. É seguro viajar sozinho. É seguro, não é? Enfim, da minha experiência, é aquilo. Qualquer lugar do mundo, hoje em dia,
do Brasil à Europa até a África, você tem que ter os seus cuidados. Eu, particularmente, me senti segura, mas eu quero que você também nos fale como que você se sentiu e quais são as dicas de segurança que você recebeu também no período que você teve lá. Sim, e é isso, né? Muitas pessoas têm medo de ir pra África porque você vai ler notícia, tem coisas absurdas igual do Rio de Janeiro, que na verdade nem é bem aquilo Sim. que tá acontecendo. O que eu senti quando eu cheguei, principalmente na escola, é o cuidado. No primeiro dia tem a orientação. E na orientação eles foram muito claros com a gente. Por exemplo, não frequenta a rua tal a partir de tal horário, não vai com muita joia, com muito relógio, para não ter esse tipo de abordagem, porque como qualquer outro lugar no mundo tem a parte de roubo e assalto, mas foi muito tranquilo porque a gente seguiu todas as orientações da escola. Inclusive, uma das orientações era a respeito do transporte público. Eles orientam a gente usar o transporte público até às 18 horas e depois das 18 horas utilizar o Uber, enfim, qualquer aplicativo de locomoção. Então, a gente seguiu as orientações e não teve problema nenhum mesmo, nenhum. Eu me senti super segura, segura. Tranquilo. Ai, que ótimo. E vamos a, né, o assunto que você quer muito falar, que a gente quer muito saber sobre os seus passeios. Uma pessoa aventureira na África. O que tem pra se fazer na África? O que você fez de legal? O que você recomenda? Tem o que fazer, porque tem gente que se pergunta, mas o que eu vou fazer? Só tem safari, safari. Né? Não, gente, pelo amor de Deus, tem tudo pra fazer pra todas as idades. Desde aquelas pessoas mais tranquilas que querem fazer passeios em vinícolas. Eu e meu irmão, a gente, assim, finíssimo. A gente fingia que gostava. Mas girando a tacinha. Não, fomos visitar lá, como que fala? A vinícola. Experimentamos os vinhos, fizemos passeios de todos os públicos, até pra sentir um pouco de como que é pra todos os perfis. E aí, o que vocês acham que eu fiz na África, gente? Pelo pouco que a gente tá conversando. Vamos de dica. Eu tenho um palpite, porque tem um passeio lá que eu vi quando eu tava pesquisando. Que até teve um amigo meu que já tinha ido pra lá e perguntou: você fez esse passeio? Que é no mar, com uns animais meio perigosos, talvez. Com os peixes, assim, né? Eu já vi. Maiores, um talvez. Um pouco maiores. Olha, tem coisas que a gente faz uma vez na vida. E a África eu tiquei, porque eu fiz duas coisas que, se meu irmão tivesse lá me motivado, talvez eu não teria feito. Por isso que é legal, talvez, às vezes, fazer amizade na escola. Sim. Abrir a mente pra viver realmente a cultura do país. Então, a gente fez o mergulho com o tubarão. Então, eu me imaginei... Sabe aquele programa Discovery Channel? Sim. Juro que a gente imaginou que a gente Que eles tava... jogam os peixes ali e o tubarão vem, é isso? A gente era meio que a isca, entendeu? No caso, os peixinhos eram eles. Era a gente. A gente Ai, meu Deus, que foi uma medo. experiência incrível. Eu confesso que eu tava com medo, mas estava lá, por que não, Por né? que não? Quando que você imagina voltar para fazer isso, não é mesmo? E a gente até ficou com receio, tanto é que nós fomos os últimos a entrar. Porque assim, é o barquinho, aí você vai lá, vai passear. Eles ficam jogando realmente algumas iscas pra atrair tudo, né? E a gente foi os últimos a entrar na jaula. Então você entra lá na jaulinha, dentro do mar, o mar tá chacoalhando um monte, então você não sabe muito bem o que você faz. E eu pensava assim, meu Deus, eu vejo o tubarão, eu me preocupo com meu irmão, né? Porque meu irmão é mais novo que eu. Eu falava, gente, se o tubarão... vivo. Exato, se o tubarão fizer alguma coisa com ele, o que eu faço? Nada. Não tem o que fazer. Nada. Mas foi, assim, incrível. Mais ou menos a gente entra dentro da jaula, aí tem uma mãozinha, assim, uma barra pra você segurar. E aí a isca tá aqui, né? Então, assim, ele vem pertinho. Então, você realmente vê o tubarão. Foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Por mais que eu estava com medo, aquela sensação única a experiência, É uma né? experiência única. E quando você vê também ele fora, né? Na hora que você sai da água e você vê ele nadando ali em volta do barco. Que medo! Eu acho que dá medo, mas foi incrível, incrível mesmo. Tá aí no topo das... A próxima aventura, eu acho que é não a pior, né? A mais agoniante aí de Teve todas. uma pior do que a do tubarão? Teve. Aí essa daí eu já não vou conseguir. Eu vou ficar Teve. devendo tentar adivinhar. Vou chutar, porque teve uma amiga minha que fez. Você pulou do bug jump. Eu pulei. Aquele mais alto eu de sei qual quantos que metros? É o mais alto É o do mais mundo? alto, né? 217 metros não. de uma ponte. Exatamente. A minha alma... Gente, vamos Tá lá lá até procurar. agora, tá lá até agora. Se eu voltar, ela tá lá, entendeu? Gente, Olha, doideira. é assim... Você não pensa. A hora que você Nem pula... pode. Não dá. Se você falar assim, Nai, o que você sentiu quando você pulou? Eu vou dizer,
nada. Mas o lugar é lindo, né? O lugar é lindo, é lindo, Uma amiga lindo. minha Não, mas falou, é lindo antes de você pular, né? Porque depois que pula... Depois você não vê mais. Não, tem a montanha, assim, aí você olha no horizonte, tem o mar, é tudo verde. É lindo, 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 lindo. Mas tem coisas que a gente tem que fazer pra Sim. falar o que sentiu. E que a gente só faria no intercâmbio, né? Não, eu não faria isso aqui Com no certeza, Brasil. Sim. Eu não faria isso aqui. Já tava lá mesmo, né? Não. Parece que dá uma dose de coragem Sim, maior de fazer. sim. E é aquilo, né? É barato. Porque se você fosse pular em outro país, Você ia pagar mais 5 caro. vezes a mais o valor. Nossa, é pouquinho. Na época deu o quê? Sei lá, R$250. Nossa, realmente. Realmente. Por um Barato. salto que é o maior do mundo, Caramba. ninguém imagina que é esse Não, valor. vamos fazer, já estamos aqui. Mas foi muito legal. Muito Mas legal. eu nem se me pagassem, eu pularia. Não pularia, Não imagina. Não faria. Não Eu faria acho nenhum que dos na dois. época até que meu irmão que pagou pra mim, viu? A melhor ainda. Bonzinho. Eu acho que por isso Será que ele foi. tinha segundas intenções, Nayara? Eu acho. Você é uma boa irmã? Eu sou uma boa irmã. Ah, então tá bom. Eu Então lembro, não era eu lembro segundas que quando a intenções. gente tava lá, né, eu pulei primeiro. Eu acho que eu pulei... Não, ele pulou primeiro, depois eu. Eu lembro que o carinha falou assim pra mim, tipo, não olha pra baixo, don't do that. O que eu fiz? Olhei Olhei pra baixo. Aí, do jeito que eu olhei assim, eu já dei um passo pra trás, segurando nele assim. Tem os vídeos, é muito engraçado. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, não tem reembolso. Aí eu, né, que eu sou assim, né, gente? Então eu vou. Falei, não tem reembolso. Então tá bom, eu vou ter que ir. É Aí a eu tática fui. deles pra ninguém desistir. Aham. Aí eles deram um empurrãozinho assim, só pra me motivar, e aí foi. E aí, a hora que desceu assim, ó, eu lembro que eu senti o vento batendo, não pensei em nada, não dá tempo Não de dá pensar. tempo, né? Não Não dá. dá tempo de pensar. Mas a hora que você sente aquele vento batendo, que você olha assim, é algo inexplicável. Ai, gente, não. Então, assim, pra quem não Pra tem quem tanto gosta. medo... Não, tem Exato. que ir. Tem que ir. Uma vez na vida tem Quem que ir. sabe na minha próxima vez em Cape Town eu faça. Não, tem Aí. que ir. A sensação é maravilhosa. Mas Cape Town, assim, é só aventura ou as pessoas, assim, mais tranquilinhas, tem outras coisas que dá pra fazer também? Tem mas... praia. Ah. Tem praia que dá pra você passear. Tem uma rota lá que chama Garden Route, que a gente fez junto com a escola, inclusive, porque a escola ela oferece vários passeios. Ah, legal. E o que é legal? Os passeios com a escola, você vai ter pessoas ali do mundo todo, um mix de nacionalidade grande. Então, a gente sempre, na verdade, acho que todos os passeios a gente fez com a escola. E aí, esse que é o jardim aí das flores. Então, a gente passou por várias praias legais, tinha a praia famosa do surf, a gente visitou um santuário dos elefantes, então a gente deu comidinha pro elefante, Ai, que foi legal. muito legal. Né? Um dos passeios ali na rota também é que na África eles têm o hábito de comer a carne de avestruz, né? É uma coisa muito fora da nossa realidade, mas a gente foi visitar uma fazenda de avestruz, a gente comeu. Eu particularmente, assim, não consegui comer a carne em si, mas eu comi o hambúrguer. Então eu provei o hambúrguer. Tá lindo. Pra quem gosta de coisas mais naturais, a gente fez um passeio por dentro de uma caverna. Então, existem essas questões mais tranquilas também. O que mais que a gente fez? Nós fizemos um safari, né? Ah, e aí, legal. quando fala safari, o que eu pensava? Eu pensava que eu ia passar, assim, a ter um monte de leão, um monte de girafa, rinoceronte. Você achou que ia ser tipo um zoológico numa proporção céu um aberto. pouco Não, maior? gente, não é assim. São fazendas privadas, são fazendas gigantes que você não consegue ter noção da dimensão, mas você vai, né, caçar os animaizinhos. Mas não é assim, tô passando aqui. Vai ter um leão o aqui do leão, lado. a puma tá passando aqui do meu lado. Não é assim. Então é bem tranquilo. Pra quem tem medo e acha que, nossa, vou estar na África, o leão vai me comer. Não, Não, calma. não é assim. Não é assim, né? Ele vai tá- Não, pelo contrário. É até difícil, tem os horários, os passeios. Mas é um passeio tranquilo. Pra quem quer um pouco mais de tranquilidade, sair desse agito. Então é legal porque tem opções para todos os perfis, né? Todos os perfis. E uma dúvida também que eu tenho é com relação à faixa etária, né? Porque a gente às vezes tem ideia de que alguns destinos são um pouco mais jovens, outros destinos são para estudantes um pouco mais maduros. Você percebeu isso lá? O público da escola, mais ou menos de que idade? Percebi. Eu acho que até por conta desse preconceito que a gente tem, normalmente a África exato. não é um destino que você vai escolher. E hoje... Com 18 anos, né? meu primeiro intercâmbio, é o meu país dos sonhos. Não, normalmente é para aquela pessoa que já teve outras experiências e quer fugir um pouco do óbvio, né? Sim. Por mais que seja o custo-benefício, eu acho que não é o gatilho para você decidir pela África. E o que eu senti lá é que tem um público muito assim, 30 a mais. Então é um destino legal, porque às vezes quando a gente tem
tem 30 a mais, falo isso porque eu me encontro nessa faixa etária. Nos encontramos. Aqui, ó. Nos encontramos. A gente não quer ir pra um destino que vai ter 16, 18 anos, 20, 22. Porque os assuntos não são os mesmos, né? Então, pra você que quer fazer o intercâmbio com um público mais voltado para o 30 a mais, é o que eu, assim, acho legal. E o que eu gosto de comentar, assim, que eu sinto, os cases de sucesso. 30 a mais, normalmente, é aquela pessoa que ela já tá estabilizada na vida, ela já fez uma faculdade, já tá casada ou namorando com filhos ou não vai ter filhos. Uma pessoa estável na vida, né? Sim. Então, às vezes, é até aquela pessoa que eu recebo muito na agência que não teve oportunidade de fazer intercâmbio, assim como eu. Se você teve a oportunidade de fazer intercâmbio na sua adolescência, olha, agradeça seus pais, agradeça a Deus, que você é uma pessoa privilegiada. Eu não tive isso, então eu sinto que hoje na África, pelo menos, tá vindo esse público 30 a mais que hoje consegue pagar seu próprio intercâmbio, seus custos, assim, porque hoje eu acho que intercâmbio ele já não é mais luxo, né? Ele é uma necessidade. Exato. É que dá pra unir o aprendizado junto com o passeio. Sim. Né? Se dá pra unir as duas coisas, por que não a África? Então, se você é aquela pessoa que pensa, você que tá assistindo, aquela pessoa que quer unir o intercâmbio junto com o turismo, a África, assim, é um prato cheio. Não, às vai ser vezes, incrível. às vezes, assim, até tem algumas empresas que ajudam com custo pra viajar. Então, eu acho que a África é uma boa pedida aí. Eu também acho, sou suspeita. Você já foi pra lá, né, Giane? Eu fui, sou suspeitíssima, gente. Achei lindo. Assim, é sério, gente. É uma coisa que você fala, não é possível que um lugar pode ser tão bonito desse jeito. Exato. E a questão também do clima, que acho que vale também a pena comentar aqui, que é um clima muito parecido, pelo menos assim, a gente que mora aqui no Brasil, né? Tá ali praticamente na mesma linha, assim dizendo, né? Sim, Então, sim. E o clima, o calendário é igual ao nosso, o calendário, né? Não é invertido. Não é invertido, tá tudo certo. Se tá frio aqui, tá frio lá. Se tá calor aqui, tá calor lá. Quando eu fui em abril, então é meio que um friozinho aqui de São Paulo. Legal. Sim. De dia é aquele sol gostoso e à noite que cai um pouquinho a temperatura. Mas é super ok, assim. Sim, O brasileiro não passa perrengue, assim. não vai passar. Pra quem não gosta de muito frio, não vai ter esse Não problema. tem essa questão de adaptação, né? Porque em alguns lugares. Esse pode ser um ponto. Agora eu também quero saber um pouquinho do dia a dia em sala de aula. O que você achou das aulas, do conteúdo, dos professores, da estrutura? Conta pra gente aí um pouquinho. Olha, o que eu achei é que foge totalmente do que a gente imagina, né? Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado, quando faz inglês, e uma vez na semana, 1h30, 2 horas, e lá, né? Aquele... Sim. Parece que é uma tabuada que você tem... Desculpa as escolas do Brasil, não tô querendo falar nada demais. Mas é tudo muito certinho, né? Sim. Porque as escolas têm a metodologia e tem as... É mais engessado, né? tem que seguir. Lá fora, na África em si, porque eu já fiz em outros lugares também, é dinâmico. O que eu posso falar é dinâmico. Você vai pra escola, você sabe que você vai estudar, mas você não sabe exatamente como que vai ser. Porque tem dia que eles usam alguns jogos, eles colocam a gente pra conversar, interagir com os alunos. Tem muita parte da fala, como que fala? Do listening, né? E isso é legal na escola, porque você vai ter contato ali com pessoas do mundo todo. Então, você consegue... o que eu sempre falo no intercâmbio. A fala... Você volta pro Brasil, você acaba perdendo a prática da fala, porque a gente não tem, né? Por mais que, vamos falar inglês em casa. No terceiro dia já não tá falando Desiste mais. já? Cansei de... Então, o que é legal quando você faz um intercâmbio? Que você vai... O seu listening, ele melhora muito. Sim. Porque a escola também, ela não tem professores nativos. Ela tem professores de outras nacionalidades. Então, isso faz com que você consiga entender e melhorar muito a sua audição, diferente com outros idiomas. Então, a aula, na sala de aula, você vai sem saber o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que, quando eu fui para a África, foi meu terceiro intercâmbio. E eu já cheguei lá com um nível avançado, eu acho que isso é uma curiosidade para contar. Quando você chega no primeiro dia, você faz o teste de inglês, né? Então, você vai ser direcionado de acordo com o seu teste de inglês. Com o seu nível. O meu irmão sempre falou melhor. Por mais que ele seja mais novo que eu, o inglês dele sempre foi melhor que o meu, porque ele é jovem, né? Né? Já vamos começar por aí, que os jovens... Já vai com o chip Os jovens aprendem sozinho e tem essa facilidade. Quando eu vi que eu caí na mesma sala que ele, eu falei, tá esquisito. Você falou assim, será que ele tá... Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Mas fui, né?
Gente, foi horrível. Porque assim, meninas, eu não conseguia me comunicar. Eu comecei a me sentir inferior na sala. Eu só ficava no ok, fingia que tava entendendo, mas eu não tava. Eu não estava entendendo nada. E aí eu conversei com o coordenador acadêmico, né? Porque a gente tem esse direito, né? De poder conversar, discutir esse sobre suporte, a né? A gente tem esse suporte. Aí eu conversei, ela aplicou um outro teste rapidinho e eu caí o nível. Não me senti inferior ao meu irmão, né? Porque, né, vai que tem aquela rixa entre irmãos. Sim, sim. Ele é melhor que eu. E não, eu falei, olha, eu não tô entendendo. E se eu ficar aqui, eu não vou aprender. Então, depois, no terceiro dia, eu fui pra essa sala, que era uma inferior à minha, que eu tava, eu acho que no High Advanced. E aí eu fui pro Advanced e ali eu me senti em casa. Aí fluiu. Aí fluiu. Eu conseguia me comunicar, conseguia brincar, conseguia ser eu mesma, sabe? Fazer piada. E dali pra frente, o meu nível, ele já deu um up, assim, sabe? Porque se eu ficasse na outra sala, eu ia voltar frustrada do intercâmbio. Mas Isso acho é importante. que o intercâmbio acho que tem muito disso, Sim. né? De a gente saber regular e analisar a situação. Poxa, foi feito um teste, mas até pode ser uma questão, poderia ter sido uma barreira, alguma coisa ali, mas você entendeu que não estava pronta. E eu acho que é importante os alunos saberem que tem essa oportunidade de conversar. Todas as escolas têm ali um ponto focal que você pode conversar para discutir isso, para que você fique aonde vai ser mais confortável para você, para que você não perca. Ao contrário, que você ganhe, né? Exato, para você se desenvolver, né? Sim, no seu caso foram 2 semanas, Sim. mais curtinho. E você acha que valeu a pena essas 2 semanas? Com certeza valeu a pena. Porque quando você faz o intercâmbio, você destrava, né? É a imersão ali 24 horas, tudo aquilo que eu sempre falo. Que você aprende dentro da sala de intercâmbio, você não tem que ficar esperando uma viagem internacional para você usar. Você já tá usando ali com o seu amigo do lado, no corredor da escola, a hora que você sai da escola, é tudo em inglês, então é um inglês que ele fixa na sua mente. Algo que, assim, o que você aprende no intercâmbio, por mais que você não vai usar no Brasil, quando você viaja de novo, você vê que tá ali ainda, entendeu? Sim. Não é algo que você vai esquecer e Desculpa, você vai esquecer, você vai aprender e esquecer. Ele fixa na sua mente. Acho que as memórias também ajudam, né? Também, Com certeza. A fazer a outro ambiente. conexão, né? Do dia a dia, do que você está aprendendo na sala de aula, com o que você está vivenciando. Sim. É muito bom. Já deu vontade de voltar. Com Quero certeza. voltar. É o meu próximo destino. A Nath é o próximo. Pronto, com certeza. Tá Tem na que wishlist. Tá, vou dar um check em breve. Não, tem que ir, porque A gente te dá todas as dicas, né, Todas Jane? as dicas, todos os lugares, restaurantes, os passeios, Ótimo, tudo. tomar vinhos. Exatamente, que foi legal que você comentou lá no começo, que Sim. muita gente não associa a África do Sul com produção de vinho, e eles são produtores São excelentes. Embora eu não Excelentes, seja muito destaque. entendida do tema, né? Eles Sim, são... sim. Eu também não entendo muito de vinho, mas eu sei que eles são destaques. E os vinhos, São super, eu sou né? uma boa, assim, eu não entendo do vinho, mas o sabor é maravilhoso. É importante, com bom custo-benefício, Sim, então. sim. bom com custo-benefício. É isso. É isso, ó, que Fechado. legal. Você vai para um país que tem essa cultura aí do vinho, uma cultura própria deles também fortíssima. Riquíssima. Historicamente também você vai visitar museus incríveis. Paisagens Tem a história do naturais. Mandela, né? Que é bem presente. Exatamente, é bem presente. Uma natureza. Incrível. Enfim, uma das 7 maravilhas do mundo, né? 7 maravilhas naturais, né? Que tem 7 maravilhas, sei lá, históricas e tem as naturais. Isso. A Table Mountain Está lá. Exato. Então você vai Todos os ter- motivos, então. Tem vários motivos aqui. Custo-benefício. Sim. Então, 1/3. Um terço do 1/3 do valor. E eu acredito mesmo porque quando a gente faz a conversão de real pro rand, Pro rand. Isso. quando a gente faz a conversão, o nosso é como se fosse O também... real tá super valorizado. Exatamente. É mais ou menos 3 vezes mais, assim. Então, olha, difícil Então, achar um ótimo. destino assim. Na época, Fechado. quando eu fui, era 4-1, Nossa! pensa. Eu me senti milionário. Rica! Eu pegava aquele dinheiro na mão e falava, uhul! Muito bom. Riquíssima. E, enfim, e ainda pode, assim, ó, o detalhe, ainda pode aprender inglês. Que Com maravilha, certeza. que maravilha. É o plus, É o plus. Ter a experiência Maravilha. numa host family. Host Family, Com certeza. exatamente. Agora, eu vou deixar para você fazer um convite para quem tá nos assistindo. A gente tá aqui indo para os minutos finais do nosso bate-papo. Passou rápido, eu sei que passou rápido. Passou, Sempre passa, passou. sempre passa. Passou, mas é o primeiro convite. Você vai vir aqui mais vezes, tenho certeza. Eu sei que eu você. gostei, já tô me você sentindo em gostou? casa. Se sentiu em casa. Eu te falei que você ia gostar, gente. É o primeiro podcast dela, Eu tava parece? super nervosa. Não parece. Mas faz um convite aqui, olha aqui pra nossa câmera.
Oi, câmera. Isso aí. Faço o convite para quem tá nos assistindo para o pessoal conhecer Cape Town, para fazer um intercâmbio lá. Você que ficou aqui até o final, participou desse bate-papo. Se você gosta de novas aventuras, estudar inglês e ainda com paisagens lindas, se você gosta de praia, esporte natural, trilha, que a gente acabou não comentando, esse destino é perfeito para você. Convenceu, difícil, né? hein? Com certeza. Comida boa, né? Comida boa. Valendo super a pena. Super. Então é isso. Então você de Londrina, você do Brasil, que quer falar com a gente sobre opções de escola, de curso, enfim, de acomodação em Cape Town e em outros lugares também, entre em contato com a gente da Experimento. Acompanhe a gente aqui no canal, teremos muitas novidades, muitos vídeos, muitos destinos. A Nay volta com a gente aqui em algum momento para falar dos outros intercâmbios dela, das outras experiências que a gente gosta de ouvir. Malta, né? A gente comentou, quem sabe. Quem sabe? Pode Malta ser. eu ainda não conheço, mas ó, quem sabe? Você já tá Tá me na dando lista a de muita dica. gente. Tá Malta, na hein? lista de gente. A gente fez um podcast, a gente falou Malta, quem Eu sabe. acho que eu vou ter que ir pra Malta pra participar do próximo Expert Pra Talks. participar do... Aí tem Ótimo. outros também. Outro dia a gente falou um da Itália, que tinha um curso de design. Eu falei, super. que legal. Não tem faltam bastante opções. coisa. Não falta, curso de culinária. Aí, gente, tem de tudo. Tipo, profissional. Moda. Enfim, Céu é o que não limite. falta aqui no Com experimento, certeza. né? Ó, gente, fica aí de olho, como a Nath já convidou vocês, fica aqui de olho no nosso Expert Talk, só que Exato. sempre tem novidade. Gente, até mais. Até, Nay. Obrigada pela sua presença, pelo por compartilhar convite, com a adorei. gente. Adorei. Foi ótimo. Foi ótimo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora pra Cape Town. Expert Talks. Expert Talks.